oportunidade que nos foi dada, né? Essa grande oportunidade que nós desenvolvemos lá no campus Maracanã, que foi o desenvolvimento do sistema CIS-RA. Não tem um ponto final ali, né, para separar, mas a ideia é sistema do restaurante acadêmico. E aí a gente trouxe esse produto digital com a ideia de que ele se torne uma plataforma de gestão da alimentação escolar da rede como um todo, né, que era uma das exigências desse edital, de que o produto ele fosse disponível para ser utilizado na rede, não somente no campo. Pegou bem direitinho. Então, gente, o projeto ele foi coordenado por mim, que sou técnico de TI do campus Maracanã. Estou atualmente como coordenador do setor de informática. O que eu vou trazer para vocês nessa breve apresentação, eu vou contextualizar um pouco, falar sobre o problema que a gente visou atender, qual o objetivo que esse projeto visa atender também, né? Quais os benefícios, que na verdade existe uma questão específica com relação ao nosso projeto, porque a gente já tem um sistema similar, então o que a gente propôs na verdade foi o desenvolvimento desse sistema de forma web. Eu me senti até contemplado aqui nas falas do professor, porque ele falou umas 2 ou 3 vezes essa questão do lanche, né? E de fato a gente já tem essa experiência há algum tempo lá no campus. Gostaria que todos os nutricionistas da rede estivessem aqui, porque eu tenho certeza que os olhos deles iam brilhar com essa coisa. Eu vou marcar lá no negócio lá das lives, nutricionista, para você apresentar isso para eles. Sem dúvida. Estamos aí para nos ajudar mesmo. Tem roçando aí, quando ele vai se encontrar. Tem uma reunião. Tem. Dia 25 de abril. Não, mas antes, eu pedi para o Daniel marcar para a gente receber aquele estudante e... É porque o Daniel me mandou, eu só me mandou a data do dia 25. A anterior ele ainda não me mandou. Aí a gente vai lá. Tudo bem, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa nossa iniciativa, né? Mas o fato é que eu já venho tentando há algum tempo, inclusive eu até reforcei com a Sara de Tariq que eu gostei muito dessa ideia do edital, porque individualmente, ainda mais como técnico administrativo, eu tenho essa ideia, né, do que a gente desenvolver, poder disponibilizar para a rede, mas é uma iniciativa muito individual, né? É uma luta meio que sozinho, então, lógico, eu também não tenho determinados conhecimentos para fazer isso acontecer de forma mais fácil dentro da rede, mas espero que com esse desenvolvimento exista essa facilidade, né, para que todos esses sistemas de fato consiga chegar nos campos. E aí vou falar também um pouco do público-alvo, quais tecnologias utilizamos e, logicamente, né, o último, mas não menos importante, o nosso timaço de atletas aí, que foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento da ferramenta. Então, gente, a gente sabe que a rede ela é muito grande e vem se expandindo, e que existe uma diversidade também muito grande dentro dos campi, e isso para todas as áreas, né? Não seria diferente com relação à área da nutrição e à distribuição de alimentação. Fazendo pesquisas, levantamento, entrevistando os interessados, inclusive nutricionistas de outros campos. O nosso principal cliente foi o nosso nutricionista, mas como eu falei, eu já tive reuniões com outros nutricionistas, com outros técnicos administrativos de outros campos, oferecendo a solução que hoje a gente usa lá no campus Maracanã, e aí eu consegui entender um pouco e também enxergar que existe uma diversidade. É uma diversidade muito grande, que a gente aplica lá no campus é diferente do que é aplicado em Maranguape e por aí vai. Então, assim, um dos aspectos que a gente analisou e viu que tem como dificuldade, né, dentro dos campos é, por exemplo, a quantidade de refeições que é preparada diariamente, porque nós não conseguimos ter o controle preciso, ou pelo menos próximo, de quantos alunos vão consumir aquelas refeições. Então, às vezes são preparadas 100 refeições e só 50 alunos vão consumir. Ok que existe uma média, né, com o passar do tempo, mas que até os nossos próprios dados lá no campus
nos mostra que, por exemplo, não, no mês de janeiro, na primeira segunda-feira, foram 300 refeições, na segunda segunda-feira já foram 150, então não existe um padrão. E aí a gente identificou que o principal problema é justamente a falta de gerenciamento do controle e distribuição das alimentações escolar, né, que a gente tem dentro da rede. E o que é que acaba ocasionando esse problema? Né? Nós temos 3 fatores, que seriam o pré, o durante e o pós. O pré é justamente não termos uma ferramenta, né? A gente não ter um mecanismo que possibilite de forma mais fácil chegarmos a esse número de quantas refeições serão distribuídas para aquele dia, seja um café da manhã, um almoço ou uma janta. O durante é justamente o processo que os campi usa para fazer essa distribuição das refeições. Muita gente trabalha com ticket, outros campi trabalham com planilha Excel, e o pós é justamente você ter um mecanismo, uma ferramenta que centralize todas essas informações e possibilite gerar relatórios, né? Que principalmente no âmbito da gestão a gente sabe que é muito importante ter esses números de forma centralizada e de forma fácil. Isso já foi inclusive contemplado aqui na fala do professor Valdir. E aí, a gente ainda na época que desenvolvemos o primeiro sistema, né, que é o sistema desktop que a gente usa lá, o que é que a gente pensou, né? Como resolver esses problemas, como reduzir esse desperdício. Logicamente que todas essas demandas elas surgem por uma necessidade, e a gente sabe que essas necessidades vêm muitas vezes dos setores administrativos, e em uma conversa com o nosso nutricionista, a gente conseguiu entender isso e se propôs a fazer o desenvolvimento. Aqui eu trago possibilidades que poderiam ser praticadas no campo sem a dependência de uma ferramenta tecnológica, né? Então, por exemplo, poderíamos acompanhar, medir, né, verificar a quantidade das porções que são distribuídas para os alunos, avaliar se os cardápios estão adequados, não só nutricionalmente, mas também se inclusive faz sentido para aquele aluno ou para aquele público, né? Porque às vezes eles não têm interesse naquela determinada refeição. Os próprios horários, que é lógico que a gente sabe que existem as limitações por conta dos intervalos, mas se são os horários mais adequados para essas distribuições serem feitas, e o próprio apetite do aluno, né? Porque a gente sabe que os alunos do IFCE, existem vários perfis, mas existem inclusive os perfis de baixa renda. Então, muitas vezes existe uma preocupação que um lanche de 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, já tem uma carga nutricional para de repente substituir um almoço, porque a gente sabe que esse aluno às vezes não vai ter um almoço em casa. Isso falando no âmbito sem depender de uma ferramenta tecnológica, porém trouxemos para você justamente a solução dos seus problemas, né? Que é o desenvolvimento de um sistema que vai gerenciar o controle e distribuição da alimentação escolar, o CIS-RA. Então, com essa nossa ideia e com o projeto, nasceu esse menino, né? Aqui é a cara desse nosso menino. Esse daqui, inclusive, é a tela do login do sistema. Eu, inclusive, em um outro momento falei para vocês que a gente já desenvolveu esse sistema no Conforme para ele poder ser utilizado por mais de uma unidade, né? Então, hoje já seria possível fazer o cadastro, já seria possível, entre aspas, temos que negociar essa questão da implantação e manutenção, né? Mas o CIS-RA, eu trouxe aqui para vocês 4 principais benefícios que eu vejo dessa forma, né? E que, sem dúvida, assim como todos os outros sistemas, teve até alguns outros coordenadores aqui que falaram que fazem 6 meses, 7 meses para você desenvolver uma ferramenta tecnológica com qualidade robusta, é praticamente impossível, mas logicamente que o pessoal do Maracanã é uma galera massa, né? Não posso dizer diferenciada, que é para não... Mas enfim, então um dos principais objetivos é a visualização do cardápio,
Então, já na tela inicial do sistema, o usuário ele consegue ver os cardápios pré-visualizados. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque, enfim, aqui no dia a dia e na utilização é que o usuário conseguiria entender melhor sobre o uso do sistema, né? Mas, primeiro benefício, visualização do cardápio prévios. Então, e como é acessado pela internet, a pessoa pode visualizar isso de casa, no caminho do IF. Um outro benefício é justamente, né, eu trouxe para vocês que uma das dificuldades é a gente entender quantos alunos vão consumir determinada refeição. Então, esse sistema, ele possibilita solicitar, meio que exigir do usuário que ele informe previamente, que ele informe antecipadamente, até determinada hora, se ele vai ou não consumir aquela refeição. Então, por exemplo, o almoço começa a ser servido 12 horas. Então, o sistema pode exigir do usuário que ele informe se ele vai consumir ou não até as 11 horas da manhã, que é para a cozinha poder fazer as preparações, né, na quantidade correta para aquela quantidade de pessoas. O terceiro benefício seria o de controle da distribuição, aí já é o durante. Então, tanto o operador quanto o próprio aluno, ele vai poder visualizar quantas pessoas já consumiram a refeição, né? Quantas refeições já foram distribuídas, vai inclusive poder saber, porque isso é só pela experiência que você consegue trazer determinadas situações. Então, existem validações de, por exemplo, um aluno que é da graduação e está tentando consumir um lanche, que o lanche é só para o técnico integrado. Então, o sistema, ele impossibilita esse tipo de consumo. E o quarto grande benefício do sistema são justamente os dados, né? Geração de relatórios, dados centralizados. Isso daqui é um painel, um dashboard, que possibilita o operador fazer o acompanhamento em tempo real da quantidade de pessoas que está transitando, faz um filtro pelos cursos, né? Pelo menos lá no campus é muito importante a gente saber qual o curso que está mais consumindo almoço, está mais consumindo lanche da tarde. E aí, gente, além desses 4 grandes benefícios, nós temos também o público-alvo. Eu entendo que para a necessidade da maioria dos campi, a gente vai trabalhar com esses 3 atores, que seriam os alunos, os nutricionistas e talvez empresas terceirizadas envolvidas. Percebo também que muitos campi do IFCE direto para o aluno, mas lá em Maracanã, por exemplo, a gente já tem uma empresa terceirizada. Mas, logicamente, que esse sistema ele estará disponível para todos que integram a nossa comunidade acadêmica. Tanto que no próprio IFCE Maracanaú, por envolver uma empresa terceirizada e envolver a venda de refeição, então essa refeição ela é possível ser vendida para servidores, para terceirizados, para estagiários. E esse é só um dos detalhes, né? Logicamente, como eu falei, ainda tem vários outros detalhes técnicos, mas basicamente as pessoas que são envolvidas, que podem ser envolvidas, são toda a nossa comunidade acadêmica. E algumas das tecnologias que a gente usou, também sem entrar muito em detalhe técnico, mas só para dizer que a gente estruturou a equipe de desenvolvimento em 2 equipes, né? Foi aquele pessoal que trabalhou mais com a criação das telas, que a gente chama de front-end, né? E teve o pessoal que desenvolveu os recursos que serão trabalhados pelas telas, que é o pessoal do back-end. E, logicamente, não poderia deixar de falar sobre esses caras que são topíssimos, né? A gente reconhece que somos somente facilitadores para esse aprendizado, para esse, como é que eu posso dizer, para eles mostrarem do que eles são capazes. Então, eu tentei ao máximo possibilitar isso para os alunos, para que eles se desenvolvessem e criassem o produto. Então a gente teve basicamente 2 pessoas trabalhando como líder técnico, né, colaborando como líder técnico. Então esse time aqui de cima, os 4 alunos de cima, eles trabalharam com a criação das
das telas e o time de baixo, né, o front-end. Então, o Cleiton como líder técnico, o Augusto, o Carlos e o Joãozito como desenvolvedores, o Ivan, que é um aluno / ex-aluno, para vocês verem também essa questão do engajamento, né? É um aluno egresso nosso, estava lá como voluntário, ele foi o nosso líder técnico, e o Natan e o Felipe como desenvolvedores. E aí, gente, eu trago para vocês, inclusive o professor Henrique, ele contemplou uma das minhas falas, que é trazer essa importância sobre a participação dos alunos, né? E lá em Maracanaú a gente tem uma questão um pouco diferente, porque normalmente em todos os campos o que existe são laboratórios. Então eu venho numa luta meio solitária já há alguns anos, eu tenho meio que tentado criar núcleos dentro do setor de informática. E um desses núcleos, que foi desde o final de 2016, foi justamente o núcleo de desenvolvimento de software. Inclusive eu estou vestindo um manto aqui, né? Que esse núcleo, ele vem justamente tentando trabalhar com esse objetivo, que é o de trazer experiências práticas e experiências reais para esses alunos, para que quando eles cheguem no mercado de trabalho, seja com as suas próprias empresas, né, ou como contratados, eles já entendam da metodologia, eles já tenham uma vivência para, quando chegar lá, eles já entrarem no fluxo, né, eles não terem grandes dificuldades. E a gente tem visto isso na prática com os alunos e tem gostado bastante, né? Eu particularmente também acabei me achando com esse núcleo de desenvolvimento de software. Hoje gosto muito dessa área de gestão de projetos, então queria inclusive fazer um agradecimento público à nossa direção, né? Diretora Rossana, por estar nos subsidiando, possibilitar, porque como eu falei, diferente de um laboratório, onde o professor ele já tem todos os aspectos que ele consegue fazer isso, então para a gente é um pouco diferente. E que bom que a gente tem conseguido desenvolver e ajudar, não só o campus, como de alguma forma a própria rede. E é isso, gente, estamos disponíveis para quaisquer novas parcerias, né, para discutir também sobre a implementação e sobre a manutenção, que eu acho, professor, que é uma preocupação grande, né? Não adianta a gente só desenvolver as tecnologias, porque a gente sabe que se não estiver centralizado, se depender, por exemplo, do Emerson para manter esse sistema no Maracanaú, um dia o Emerson sai de lá, é removido, qualquer coisa do tipo, então como é que fica esse sistema? Então, hoje, uma das minhas grandes preocupações é manter essas bolsas, manter os alunos, o NDS, para que a gente possibilite situações, produtos como esse, que é o CISRA. Muito obrigado.